Nossas saudações e boas-vindas a todos os que nos assistem neste momento, por meio das mídias sociais da Sociedade Espírita Caminho da Verdade. A sociedade fica localizada no bairro Azenha, em Porto Alegre, e é dedicada ao acolhimento, ao consolo, ao esclarecimento, à orientação, em prol de todos aqueles que ela recorre, sejam em momentos de aflições ou momentos de alegria. Eu sou Iraci de Oliveira, sou trabalhador do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina, em Porto Alegre. E desde já fica aqui a minha gratidão a esta sociedade pela oportunidade de realizar mais este trabalho na seara do Mestre Jesus. Assim convidamos a todos a elevarem pensamentos e sentimentos de gratidão a Deus nosso Pai, de infinito amor e bondade, pela oportunidade da vida e por podermos estar aqui hoje, vivenciando estes momentos singulares de nossa história. Também nossa gratidão também ao Divino Mestre Jesus por toda a dedicação para conosco e a espiritualidade mentora desta casa, a quem pedimos, mais uma vez, assistência para que possamos receber daqui tudo aquilo de que necessitamos para o nosso progresso individual, a nossa saúde e a nossa paz. Harmonizados e conectados em pensamentos e sentimentos com a espiritualidade da casa, iniciamos então as nossas reflexões de hoje a respeito da temática O Homem de Bem perante a Sociedade. Iniciando pelo Livro dos Espíritos, a questão 766, onde nos esclarece a respeito da lei de sociedade, que Deus fez o homem para viver em sociedade e que homem nenhum possui faculdades completas. Portanto, em que pese algumas pessoas em determinadas condições preferirem o distanciamento social para suas reflexões, as suas análises e até mesmo pela sua forma de viver, exemplo dos eremitas ou daquelas pessoas que por necessidade precisam viver, digamos, fisicamente sozinhas. Mas isso em si são particularidades, pois o homem, a pessoa humana, como um todo, necessita da interação social para crescer como pessoa, para trocar opiniões, trocar afeto e, de fato, pôr em prática os seus conhecimentos para testar a si mesma se já desenvolveu as virtudes como a paciência, a indulgência, a benevolência, o perdão e o amor ao próximo. A situação atual que estamos enfrentando no momento representa, portanto, uma exceção à regra, em que temos que ficar, por recomendação das autoridades, em decorrência de uma pandemia que está presente aí nos nossos países e na humanidade como um todo, para nossa proteção, como forma de evitar ou retardar a disseminação do vírus da atual pandemia. Mas isso deve passar em seguida e então cada um de nós retornará às suas atividades, seja no trabalho da seara espírita, seja no estudo, não importa, porque o trabalho também é uma lei natural, da qual precisamos desenvolver para o nosso progresso. E como diz lá no Livro dos Espíritos, toda atividade útil é trabalho. Aguardemos um momento. E aqueles que já estão trabalhando,
em serviços essenciais, que tenham o devido cuidado e nós tenhamos o devido carinho e devido respeito para com todos eles. No prefácio do livro Brasil, Coração do Mundo, de Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel faz a seguinte colocação a respeito da missão do Brasil. Se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade, e inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. Essa é a missão do Brasil em relação ao Evangelho de Jesus. O Evangelho que traz luz ao mundo, que esclarece, que ilumina as almas e eleva a humanidade em sentimentos de fraternidade e de união. No preâmbulo da nossa Constituição Federal, encontramos a seguinte recomendação dos nossos constituintes. Nós, representantes do povo brasileiro, reunido em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sobre a proteção de Deus a seguinte Constituição da República do Brasil. Quantos princípios estão na nossa Constituição? Virtudes, como liberdade, igualdade, justiça, fraternidade, paz e proteção divina. Então, em que pese o Brasil ser um Estado laico, estamos sim sob a proteção de Deus. E no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, podemos perceber que como pessoas, como instituições, temos os nossos mentores espirituais. Também as nações o têm. No caso do Brasil, as falanges de Ismael, o Bezerra de Menezes, Eurípides Barçalufo, Samuel Sampaio e tantos outros trabalhadores e mentores responsáveis, por manter e nos orientar nos aspectos do desenvolvimento espiritual da nossa sociedade. O homem de bem. Entrando no Evangelho segundo o Espiritismo. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Esse texto também podemos encontrar lá em O Livro dos Espíritos. Então, o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, que é justo nas suas ações, que não julga mal o outro, que se vê o mal no outro, observa para seu próprio entendimento e seu próprio progresso, e não para destruir a reputação ou desfazer do seu irmão.
Lei de amor. O amor significa construir, construção. Amar significa querer o bem, desejar o bem. Então, a lei de amor, a lei que deseja o bem do próximo. Agir sempre no bem, procurando as melhores soluções, seja na situação em que se encontra. Então, nos nossos dias, pela lei do amor, cabe a todos nós encontrar soluções para resolver ou amenizar os sofrimentos dos nossos irmãos. Também os nossos, é claro, cuidando também de nós mesmos e do próximo. E lei de caridade. Caridade, ser caridoso, conforme ensina Jesus, sendo indulgentes, compreendendo as falhas e as imperfeições alheias, sendo conscientes que todos ainda somos espíritos imperfeitos nesse planeta, levando-os à benevolência, sendo bons nas nossas ações e perdoando, aprendendo a perdoar e a perdoar-se. O homem de bem, então, ele deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. É a entrega a Deus. Em situações pelas quais estamos vivendo, a fé em Deus é fundamental. Entregar a Deus, perante a fé, a solução do problema, que ele virá em seguida. Deixar de lado o medo e o pavor, não entrar nessa corrente de medo, de pavor e de ansiedade, mas ser sereno. Mantenhamos todos os cuidados para conosco mesmo, para que não venhamos a nos contaminar, e também os cuidados para com o próximo, sabendo se estivermos correndo risco de contaminar alguém, manter o devido distanciamento, utilizando-se da máxima de Jesus. Não fazer os outros aquilo que não gostaria que a nós o fizessem. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens terrenos. E a importância que se deve dar ao desenvolvimento do espírito, à vida espiritual, sem descuidar da vida material. Porque se Deus nos concedeu uma vida aqui na matéria, é porque essa vida é necessária para a nossa evolução. No entanto, como espíritas, ou em outras religiões também pregam esta crença certeira de que a vida espiritual é a verdadeira vida, a vida eterna. Jesus nos demonstrou isso quando materializou-se perante os seus discípulos, seus seguidores, por várias vezes, após ter sido martirizado na cruz, onde teve seu corpo flagelado. E seu espírito, então, vem a eles e apacenta os seus sofrimentos, naquele momento em que estavam em desespero por estarem se sentindo só com a partida do seu mestre. Então Jesus vem e demonstra que está conosco, que estava com eles, e que a vida espiritual é a vida que nos interessa. Essa vida espiritual também está mais que provada pelos ensinamentos da doutrina espírita, pelas experiências vividas na época de Allan Kardec, que possibilitaram a codificação da doutrina, e também
pelas milhares de comunicações mediúnicas que se recebem diariamente nesse processo de intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual. O homem de bem, possuindo sentimentos de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. É fazer o outro aquilo que ele está precisando, sem ficar esperando recompensa ou cobrança. Sempre que pudermos ajudar alguém, o façamos de coração, de boa vontade e sem esperar a retribuição em troca. O homem de bem encontra a satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no prazer ditoso aos outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Mais uma vez temos aqui os aspectos da caridade e da ajuda ao próximo. O homem de bem é humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Foi-se a época de discriminar-se alguém em razão de sua origem, de sua crença, de seu status social, da sua forma de ser como pessoa humana. É momento, então, da gente tratar todos com igualdade, conforme ensina a doutrina espírita e conforme observamos lá na nossa Constituição, no preâmbulo, naquele recado que o Constituinte nos deixou naquele momento. Igualdade para com todos. Tratar todos iguais, sem nenhuma espécie de discriminação. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade. Fora da caridade não há salvação, diz a doutrina espírita. Então, aquele homem de bem diz, em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade. Então, precisa vigiar o tempo todo os seus atos, as suas ações, os seus pensamentos, suas emoções e os seus sentimentos. Porque para exteriorizarmos os atos de caridade, precisamos estar bem internamente. Precisamos estar com as nossas emoções acalmadas, os sentimentos elevados e os pensamentos voltados ao bem, de forma que o nosso ser integral esteja em harmonia e aquilo que fizermos em benefício do outro esteja, então, repleto de boas intenções, com energia, com vontade e com amor. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Em um mundo um tanto quanto polarizado em que observamos hoje, é momento de apaziguarmos os nossos corações. Evitar sempre que possível os antagonismos. O que se observa? Em razão de uma pandemia, de um vírus, onde muitos estão doentes, hospitalizados e outros até mesmo desencarnando, o que não são poucos,
Muitos que aqui permanecem e estão em boas condições de saúde vão para as redes sociais para criarem antagonismos, provocando seus adversários, provocando aqueles que pensam diferente, ou respondendo às provocações. Então, não guardar rancor nesses dias de hoje significa, se alguém vier e fizer uma colocação até um tanto agressiva, em uma postagem nossa, por exemplo, no Facebook da vida, deixar de lado, apaziguar, não retrucar. Se não se sentir tão bem assim, apaga o post e deixa por isso mesmo. Porque do contrário, nós estaremos agravando a situação da doença física causada pelo vírus para a doença emocional e a doença da sociedade, das brigas, das revoltas e da convulsão social. O homem de bem é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se acha sem pecado. O caso da mulher adúltera, que está lá no Evangelho, é um exemplo de que devemos olhar para nós mesmos. Então, antes de acusarmos os outros, procurar ser indulgentes, no sentido de compreender as causas ou por que ele está agindo daquela forma. E procurar desenvolver também a empatia, procurando nos colocar ou nos sentirmos na posição daquela pessoa. Mas para isso precisamos ouvi-la, né? Ouvi-la mais do que acusar. Ouvi-la em vez de acusá-la, para compreender por qual dificuldade está passando. E não atirar pedras, mas procurar fazer aquilo que está ao nosso alcance, como fez Jesus naquele momento. Ele levou aquelas pessoas que estavam agitadas, querendo condenar e executar aquela mulher, a pensarem, a refletirem sobre si mesmos. Essa situação que estamos vivendo hoje está nos dando tempo, em muitas situações, né, de darmos uma parada nas nossas atividades, ou pelo menos muitos de nós, né? E ao dar essa parada, temos essa oportunidade, então, de fazer uma análise mais profunda sobre nós mesmos e percebermos que, estando agindo de alguma forma errada nessa análise, procurar corrigi-la. Talvez não seja fácil corrigir os nossos defeitos e os nossos vícios, mas Jesus disse: perdoa não 7, mas 70 vezes 7 ao teu próximo. Talvez tenhamos que tentar repetir o bem e fazer a coisa certa, não 7, mas 70 vezes 7, até que pela vivência, pela persistência, a gente possa dar um passo adiante na escala evolutiva, contribuindo assim para o nosso progresso individual e para o nosso progresso social como um todo. A elevação da nossa sociedade a um patamar mais elevado de evolução, com sentimentos de humanidade, de fraternidade e de união.
estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Foi o que dissemos antes, né? Estudar a nós mesmos, observar os nossos atos, utilizando-se de uma ferramenta que temos dentro de nós, que são as emoções. Se prestarmos bem atenção nas nossas emoções, vamos perceber que, quando fazemos algo contrário à nossa consciência, ou algo que não é tão bom assim, algo que prejudique o outro, ou que nos dê certa vantagem indevida, ficamos com aquela sensação de que algo não está bem, algo está errado. Aquele sentimento de culpa. O sentimento de culpa, que é um sentimento necessário para que a gente reflita em relação aos nossos atos e, a partir dali, providencie para a correção do erro. Por outro lado, quando fazemos algo bom para nós mesmos, para o próximo, para a sociedade e para o todo, nos sentimos leves, alegres, felizes. Uma verdadeira felicidade. Uma felicidade de bem-estar e não de culpa. Então, é preciso que a gente trabalhe as nossas imperfeições, observando a nós mesmos, observando os nossos atos e corrigindo cada erro, cada imperfeição, em cada situação que a vida apresente. Não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos às expensas de outrem. Aquele que não procura se autovalorizar em excesso, ser vaidoso, ter orgulho de ser bom. Quando passamos a ter orgulho da nossa bondade, algo está errado. O homem de bem não se envaidece de sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser-lhe retirado. É como a história de Jó, lá no Velho Testamento. Jó tinha tudo, tinha riqueza, tinha filhos, animais, saúde. Então veio a provação. Perdeu os animais, a riqueza, a família, ficou doente e em nenhum momento perdeu a fé em Deus. Seguiu adiante, passou pelas provas. Então, conta a história que o Senhor lhe retribuiu e lhe restabeleceu tudo o que ele tinha em dobro. A saúde, a família, concedendo-lhes uma nova família, uma nova chance. Que sejamos assim também nós, procurando sermos bons, sermos nós mesmos e sem procurar levar vantagem. Muito menos na época em que estamos vivendo, em que tanta ajuda, tanta caridade é exigido por muitos que sofrem, seja aqueles que estão doentes, seja aqueles que perderam seus entes queridos, seja aqueles que seus entes queridos desencarnaram, aqueles que estão passando por necessidades físicas, em razão da desassistência, do desemprego, que todos possam ser tratados, então, e reconhecidos com humanidade. Se a ordem social
colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Quem está no mando, na direção? Quão difícil é nesses dias estar no cargo de chefe, no cargo de dirigente de uma casa espírita, tendo que fechar uma casa espírita por necessidades sociais, da garantia da saúde e do bem-estar da população, tendo que abrir mão de todo aquele trabalho que é realizado em assistir aos necessitados. Quão difícil não está sendo para um empresário que vê o seu negócio sendo ruído e tendo que dispensar os seus funcionários, que vão ficar desempregados e sabe lá quando vão conseguir um novo emprego. Quão não é difícil para os governos do município, do estado e da União ter que adotar medidas, às vezes simpáticas, à população, às vezes não, mas pensando no melhor, no bem-estar dessa população. E pode ser até que venham a cometer atitudes não mais acertadas. Mas lembremos que estamos vivendo uma época ou uma situação desconhecida para a nossa geração. Uma situação pela qual ainda não passamos. E uma situação pela qual nenhum de nós estava preparado. Nem como pessoa, nem como sociedade. Mas estamos sim aprendendo com essa situação. E se aprende como? Praticando a bondade e a benevolência. Agindo na melhor das intenções. E se errarmos, ou se alguém errar em uma atitude, sejamos indulgentes. Ele também está tentando acertar. Então, é um momento mais do que ímpar da gente aprender o sentido da indulgência, da benevolência e do perdão. Mas, para isso, precisamos estar atentos aos nossos atos e às nossas ações e aos acontecimentos à nossa volta. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como querer que sejam respeitados os seus. É a lei de reciprocidade. Fazer aos outros o que gostarias que a nós o fizesse. É mais do que momento de lembrarmos do mandamento maior. Ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu sentimento, de todo o teu amor, e ao próximo como a ti mesmo. Para finalizar, desejamos a todos muita saúde, muita paz, harmonia nos lares, harmonia nos ambientes de trabalho, harmonia na sociedade. Que tenhamos em nós reforçada a nossa fé, a nossa esperança, a nossa determinação e a nossa vontade de seguir adiante. Certos de que nosso Deus de infinita bondade vai nos conceder tudo aquilo que necessitarmos para a nossa existência e para o nosso progresso. E que Jesus, nosso mestre, nosso modelo e nosso guia, estará sempre conosco, nos orientando, nos instruindo e nos trazendo o conforto de que necessitamos
para seguir adiante. Que a espiritualidade amiga também esteja conosco, hoje e sempre. Muito obrigado e que assim seja.